Olá, boa noite. Esperando vocês chegarem, entrarem aqui. Vou logo colocar, fixar o comentário. Hoje nós vamos conversar com a Juliana Caseiro. Ela é carpinteira. Olha, ela já entrou na Nova Zelândia, gente. Pense o que vai ser interessante, porque a Nova Zelândia foi um dos países bate-papo de cara limpa. Peraí, viu? Eu não tô vendo. Eu vi. Oh, Nicole. Então ela é da Nova Zelândia, de Auckland. Gente, a Nova Zelândia não teve casos de. No instante foi controlado, foi tudo um sucesso, foi divulgado no mundo inteiro. Então, poxa vida, né? A gente precisa saber como é que tá aquela situação. Olha só, Juliana Caseiro, eu mandei uma solicitação para você, mas eu não estou vendo aqui a sua visualização. Você não me mandou uma visualização. Você pode me informar, Nicole? Muito obrigada. Já mandei duas aqui, não sei. Eu não estou conseguindo lhe visualizar. Não estou conseguindo ver aquela visualizaçãozinha, entendeu? Agora vai. Tiago. Não, desapareceu, engraçado. Agora foi. Auckland, Nova Zelândia. O que é que tem para contar? Eu acho que tudo, porque é um país que teve sucesso nessa questão. Olá! Põe assim na vertical. Vou inverter a Isso! câmera. Tudo bom? Eu já fazendo Tudo a bem. maior propaganda. Para quem entrou agora, Juliana Caseiro, ela é carpinteira aí na Nova Zelândia. Bom dia para você e boa noite Bom para a dia. gente, né? Boa noite para E vocês. aqui ela era do Rio de Janeiro, de Niterói, e trabalhou numa concessionária. Mas a gente quer saber a primeira pergunta. Está tudo sob controle? A pandemia ainda continua sob controle aí ou não? Não, Começou a ver infelizmente não. É Quando, mesmo. quando, quando a pandemia foi controlada aqui na Nova Zelândia, a gente teve, né, uma liberação para todo mundo sair. E dentro dessa liberação, algumas pessoas que estavam fora do país e que vieram para retornar para a Nova Zelândia acabaram trazendo novamente o coronavírus. E aí a gente teve inicialmente 2 casos e agora a gente está em mais aproximadamente 20 casos. Só que todos os casos controlados e a gente não tem contaminação por grupo, né? Então, Como eles é estão por bem. grupo de idades, você diz? Como Não, é? não, não. É uma contaminação comunitária. Ah, Né? A gente não tem essa contaminação comunitária todos os casos. Eles estão mapeados e sendo controlados pela Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia já está aberta, funcionando normalmente, bares, restaurantes, tudo, já que eles conseguiram comércio, mapear e tudo? controlar tudo. Tudo, tudo, tudo. Sim, então, no tempo que eu conversei com você, porque, gente, eu converso antes, né, para marcar, e principalmente Sim, quando é de sim. outro país, porque o fuso horário é uma doidice. Assim, para nós é de noite, para ela é de dia, então tem que ajustar horário. E naquele momento que a gente conversou, estava tudo aberto, ninguém estava usando máscara e houve um controle. Mas você tinha me dito que era possível viajar pela Nova Zelândia, não que tinha Sim, aberto sim. ainda as fronteiras. Então, as É, fronteiras foram abertas e quando foram abertas, as pessoas que não. voltaram para o país, é isso? As fronteiras não foram abertas. O que a gente teve Ah, foi tá. repatriação. Repatriação. Hum. Pessoas que já moravam, já eram cidadãs neozelandesas, que retornaram ao país. Ah. E nesse retorno, a gente acabou tendo uma contaminação de aproximadamente 20 pessoas, que foram as pessoas que Isso em frequentaram os quanto mesmos tempo? A lugares. duração? A A duração de gente quanto ficou, tempo a você gente tem? ficou sem nenhum caso na Nova Zelândia aproximadamente 3 semanas, 3 a 4 semanas. E agora tem mais ou menos umas 2 semanas a 3 que esses casos retornaram, né?
Mas o governo está tranquilo, a população tranquila, é Todo mundo confiante. bem tranquilo porque está bem mapeado. Todo mundo que tem algum caso ou teve algum contato com essas pessoas de repatriação, então tá todo mundo em isolamento. Então, isso não impede que tudo continue funcionando normalmente, já que essas pessoas estão totalmente isoladas, né? Entendi. Mas aí tem a exigência de máscara, uso de máscara, ou algum tipo de. Tudo está aberto, tudo está funcionando, mas tem o distanciamento, ou não? Isso Não. Tudo nem vida usam normal. máscara. Vida É normal. mesmo? E você atribui a esse sucesso, porque assim, houve casos agora, novamente, muito pouco, se for comparado, Sim. né, com o resto do mundo. Não houve registro de mortes agora. Não, nenhum registro de morte. Nem antes também. Antes a gente teve 20 mortes no país todo. Agora a gente não tem nenhum caso de morte e, se eu não me engano, tem uma pessoa só hospitalizada dessas 20 pessoas em isolamento. E o que é que você atribui como brasileira a sua percepção aí, né? Porque você é uma estrangeira vivendo no país, mas a sua percepção a respeito do que aconteceu e está acontecendo aí? É o governo? É o governo, com Há uma certeza. atitude? Eu perguntei só por desencargo de consciência. Não, é claro que a cultura daqui influencia muito também. As pessoas respeitam todas as leis. Se o governo determinar que é para ficar em casa, as pessoas vão ficar em casa. As pessoas controlam as outras pessoas. Se tem algum barulho durante a pandemia, se tinha algum barulho dentro de alguma das casas, eles entravam em contato com a polícia e pediam para verificar se era uma festa somente da casa ou se aquelas pessoas estavam recebendo outras pessoas. Então, houve um controle também da população, ajudando o governo nesse sentido. E como o governo é visto, assim? Porque aqui você deve estar sabendo, né? Teve uns desencontros, bastante desencontros e tudo. E eu acho primordial a segurança da população, a credibilidade do governo em todos os aspectos. E você nota isso aí? Ela é a primeira-ministra, né? No caso, ela tem uma empatia grande, ela cuida, digamos assim, das pessoas, ela se preocupa com a população, ela fica fazendo pronunciamentos. Como é isso aí? Na verdade, a Nova Zelândia estava muito dividida no começo com a atuação da primeira-ministra. Aí a primeira-ministra passa por uma erupção vulcânica, teve morte de pessoas, passa por um atentado e todas as situações ela passou muito bem. Todas ela deu atenção à população, todas ela tranquilizou a população e tomou atitudes para que as coisas corressem muito bem na Nova Zelândia. E logo depois vem a pandemia. E o governo, contrário ao Brasil, ele teve um posicionamento único, o que facilita muito, não fica ninguém opinando de forma contrária, né? Durante a pandemia. E como o posicionamento foi único, ela se pronunciava pelo menos uma vez por semana, dizendo se iam estender mais os dias, se eles Eu iam toquei aqui. continuar, se eles iam continuar com a extensão. Desde que o coronavírus chegou na Nova Zelândia em fevereiro, no início de fevereiro, no início de março, a gente já estava em lockdown. Tudo fechado. E a gente ficou por aproximadamente 2 meses no lockdown. Ou seja, só ficavam abertos padarias, hospitais e farmácias. Você não podia circular na rua, você não podia se mudar de casa, que é uma coisa bem comum na Nova Zelândia. A gente vive se mudando, né? Por que Para estar essa característica daí para de se estar mudar de casa? mais próximo do trabalho, né? Por um conforto maior. Aqui é isso, né? Comum você morar com outras pessoas, dividir casa, né? Então, uma característica da Nova Zelândia mesmo, bem diferente do Brasil, né? Então, você não podia fazer Verdade. essa mudança, não podia. Se você começou o lockdown num lugar, você não podia trocar de endereço. Por uma questão de mapeamento, né? Por uma questão de segurança da população e por uma questão de você não levar, caso tenha, a contaminação para outras pessoas. E eu acho que isso foi muito importante aqui.
Você acha, e houve controle também com câmeras, alguma coisa assim, ou não? Era a própria população que A própria controlava, população, mais que era o o governo. fiscal de todos, né? E Sim. houve gente que, assim, não seguiu regra, ou furou o lockdown, ou fez Eu, festa, ou eu, reuniões. eu desconheço, né? Eu É, desconheço. que Mas coisa assim, fantástica, não é? porque a cultura é bem diferente da nossa. Então, como eles respeitam muito, eu acredito que isso nem tenha acontecido, sabe? É. Foi, O foi, foi sistema de bem saúde, tranquilo. você percebeu que estava todo organizado, aí a saúde é pública, é privada, assim como as escolas, suspenderam as aulas, Suspenderam as aulas. assim, A saúde não é que a saúde seja pública para todos, né? Depende do seu visto, depende de como você veio para Nova Zelândia, depende se você é cidadão neozelandês. Então, para as pessoas que vêm de fora, normalmente é pago. Para as pessoas que estão aqui, normalmente você não tem custo para isso quando você é cidadão, né? sim. E as escolas fecharam ou Já. e os pais que tinham que trabalhar, como é que ficaram? Porque aí não tem a Quando, facilidade de quando, ter uma babá, porque, essas coisas. porque quando a Nova Zelândia dividiu em 4 fases, né? O coronavírus. Então, foi a fase do lockdown, que era o level 4. Aí você teve a fase 3, que tinha uma flexibilização um pouco maior, só que também nem tanto. E teve a fase 2, que você já podia retornar à escola e retornar alguns trabalhos. E quando Entendi. foi aberto, né, para retornar alguns tipos de trabalho, as escolas receberam apenas as crianças que os pais teriam que obrigatoriamente retornar. As outras Ah, crianças tá. deviam ficar em casa e todo mundo que podia trabalhar de casa teria que continuar em casa. E agora no level 1, né, que você tem contaminação, mas não tem contaminação em grupo, a gente tem tudo aberto, todas as escolas estão Hum, abertas e as pessoas que forem identificadas com coronavírus, elas vão ser isoladas. hum. Entendi. E as escolas aí são públicas, as universidades públicas, ou também o mesmo critério da O saúde? mesmo, Ou, mesmo critério da saúde. e o Dependendo do que é curso você que, paga, dependendo do estágio que você esteja aqui, você paga ou não. que é que lhe levou a sair do Rio de Janeiro para o outro lado do mundo? E o choque, né? Se você teve algum choque assim inicialmente, eita, o que é que eu estou fazendo aqui? Enfim. O que me trouxe para Nova Zelândia foram 4 crianças, meus sobrinhos, né? Ah, tá. Então, minha irmã já tinha vindo para cá, minha irmã, o esposo e a minha sobrinha mais nova. E depois veio meu primo com a esposa, meu outro primo com a esposa e filhos. E aí eu tava dividida entre estar no Brasil e não vê-los crescer ou vê-los crescer. E eu decidi vê-los crescer. Há quanto tempo você está aí? Tô há 2 anos e meio na Nova Zelândia, mais ou menos. Já deve ter se adaptado em muitas coisas, ou em quase tudo, ou em tudo. Mas no começo, como é que foi? O que choque inicial você teve assim? O choque inicial para mim foi a língua, porque eu nunca tinha feito nem curso de inglês, nunca tinha falado inglês na vida. E aí eu caio num país onde eu tenho que obrigatoriamente saber falar inglês, né? Então, o que me ajudou muito aqui foi que muita coisa é em autoatendimento. Então, você consegue ir no mercado, você consegue lanchar na rua, né, nos fast foods, sem que você precise falar inglês. Então, isso não me desanimava tanto, né, porque eu conseguia ainda me virar, mesmo sem falar inglês. E aí você começa a trabalhar em empresas de brasileiros, já que você não fala inglês. Então, o emprego não foi um embate para mim, porque a gente consegue emprego aqui em uma semana, 2 dias. É muito rápido, Mas mesmo sem falar. é mesmo? E que tipo de empregos consegue? A Eliane Maiorano está dizendo assim, que tia, porque você foi embora atrás de sobrinhos. Mas Eliane, eu fui eleita a melhor tia da Nova Zelândia agora, porque agora tem mais sobrinhos aqui, né? Nasceram aqui.
Sim, como essa coisa de ter essa disponibilidade de emprego, principalmente para uma pessoa que chegou e não fala, né, o idioma, e você conseguiu rápido. Em que Sim, situações né? você consegue? É aí que vem a visão diferente de quando você está no Brasil, né? Quando você está no Uhum. Brasil, todo mundo fala, tipo, a pessoa foi para fora do país para trabalhar em subemprego, né? Que é normalmente limpeza, assistente de pedreiro e etc. E aí, quando você chega aqui, você vê que não é subemprego. Porque, não porque eu tenha feito isso ou porque e eu tenha visto de forma diferente porque eu fiz. Por uma questão salarial. Não é tão diferente você trabalhar na limpeza e você ser um engenheiro, Hum. entendeu? Porque a questão Se salarial aqui é ganha, diferente. é equivalente. A questão não é que seja equivalente, mas a diferença salarial é de 3 4 dólares na hora, entendeu? Então, é totalmente diferente do Brasil. Se você pega uma empregada doméstica, uma pessoa que trabalha na parte de limpeza urbana, ela nunca vai conseguir ganhar como um engenheiro, como um médico, Nunca. É, entendeu? Então, essa é a, entendi. essa é a diferença da, da visão que você tem quando você chega aqui. Por Hum. isso não é um subemprego, porque é bem equivalente. Você consegue ter quase que uma vida igual a de outra qualquer que é bem sucedida dentro da sua área. Mas você, com a dificuldade da fala, conseguiu exatamente o quê? Tem, Com empresas de brasileiros. Aí você conseguiu o quê? você consegue fazer. Eu fiz limpeza de casa, eu fiz limpeza de obra, eu fiz. Eu fui assessorista de elevador, Legal. Isso que em a gente empresas de tem brasileiros. empresas de Empresas de brasileiros. brasileiros. Ah. Aí comecei a trabalhar com carpintaria, em empresas de brasileiro, né, que é o que eu Até faço hoje hoje. está na carpintaria também, numa empresa de brasileiro. Mas hoje Sim, você sim. já, 2 anos e pouco, você já fala inglês, não? Já falo inglês, já. Já Não é o fala, melhor já. inglês, também não é o melhor inglês do mundo, mas já consigo falar inglês bem. Já A consigo me Eliane tá, comunicar. licença, a Eliane está dizendo que está cortando, ou é a minha internet? Eu não sei, eu não estou percebendo aqui cortando. Minha gente, se estiver cortando, avisa aí, porque para mim, eu estou ouvindo bem. E se está cortando, qual lado? Se é o meu, se é o dela, se é o de nós duas, avisem aí, gente. Dá o Sim, feedback. você, né, dá o feedback. Aí você foi aprendendo inglês no próprio trabalho com colegas, ou você foi para a escola, ou você Não, fui para a teve que ir escola, para a escola? fiz. Ah, A minha entrada na Nova Zelândia veio como estudante, né? Eu entro como estudante porque eu acho que não tem muita opção para quem é estrangeiro entrar de outra forma, né? Aí eu entrei como estudante, fiz mais ou menos 1 ano e meio de curso de inglês. E logo depois consegui meu visto de trabalho, né? Que é o Work Visa. Que aí esse hum. Work Visa me dá direito a 3 anos de trabalho na Nova Zelândia. Aí o carpinteiro não tem um preconceito deles mesmo. Você, sendo mulher carpinteira, aí é tudo tranquilo. E foi assim, é pesado, é um trabalho, porque assim, carpinteiro, a gente pensa em madeira demais, não sei, não sei se são de detalhes, em peso, né? E aí, como foi Sim. você se adaptar nesse trabalho e também as pessoas que lidam, porque eu creio que não tenham muitas mulheres, né? E, se não me engano, você até disse que o governo incentiva isso, né? Das mulheres É, entrarem nessas é. áreas. E por que o governo Essas áreas mais incentiva? pesadas, o governo É, vê até com bons olhos, assim, quando existem mais mulheres fazendo e atuando nessa área. Preconceito sempre tem, né? Porque eu não sei. acho que De é repente, um machismo estrutural mundial, assim. Mas, mas eles foram bem, bem. Assim, porque quando eu entrei como é que eu entro na carpintaria, né?
Sim. Eu estava trabalhando na obra e falta uma pessoa na carpintaria e só tinha eu de opção. E aí coloca a Juliana lá para fazer. Mas você se candidatou ou os patrões disseram, vai, é você? Não, eles disseram para eu ir. Ah, tá. Vai lá e faz. Sem Aí, nunca você ter feito nada de carpintaria. não, conhecia muito pouco de carpintaria, né? Aí eu entro lá e eles olham para mim e falam: o que que você sabe fazer? Sabe pintar? Sabe, né? Você sabe cortar uma madeira? Você sabe falar: olha, eu não sei, mas eu aprendo rápido. E aí eu entro, eu ia ficar uma semana substituindo esse rapaz que por algum motivo não pôde ir trabalhar durante essa semana. E quando chega na quinta-feira, eles falam: pode dispensar o rapaz, a gente vai ficar com a Juliana. Olha, que E legal. Sim, aí, mas assim, você é a única mulher da obra carpinteira ou tem outras não, mulheres na obra? tem outras mulheres, tem outras mulheres. Mas E os aí, homens aí. Sim, continue, continue. e aí nessa obra tinha eu e mais uma mulher fazendo nessa área de carpintaria. E aí eles vão e começam quebram o gelo, né? E começam a ensinar tudo que eu sei. Hoje eu aprendi com eles, né? Aqui. Tudo que eu sei de carpintaria. As máquinas que eu não sabia mexer, eles me ensinaram a mexer. Estavam sempre me supervisionando. Juliana, faz assim, faz assado. E aí eu passei por um. Eu digo que eu passei por um nível que. Juliana, o que você acha, né? Falo, acho que tem que ser feito Ah, assim, assado. Então eu fui ganhando o respeito deles nesse sentido, como profissional, né? isso E é fui incrível, né? aprendendo, e fui aprendendo muito com eles. Acho que é uma troca Sim. diária aqui sempre. Em qualquer obra que eu entro, mesmo que não seja na minha área, sempre alguém pede uma ajuda aqui, o que, que você acha? Porque se eu fizer assim, como é que você vai fazer depois? E eu acho que ter essa troca com as outras áreas também é muito bom. E ver os outros homens, né? Que não são da minha empresa, se preocupando com como é que eu vou fazer, pedindo ajuda, pedindo conselho, faço mais para cá, faço mais para lá. É muito bom ter essa troca com eles, assim. Mas você falou antes do machismo que é mundial e tal. Eles ficaram assim, ah, você não pega peso, ou então você pega madeiras pesadas. Explica para É, nós como é esse trabalho de carpintaria. Você pega é, toras e transforma, você faz portas, janelas, porque parece que as estruturas de casas aí são muito feitas com são madeira, não todas. é? Se não me engano, não é? Aqui Pois, a gente acaba pegando muito peso, né? E eu falo que é um machismo estrutural porque também pode ser um cavalheirismo. Então, determinadas horas eles falam: não, Juliana, isso é muito pesado, deixa que eu pego para você e coloco para lá, não sei o que. Eles são bem gentis, assim. Tem hora que a gente não consegue mesmo, justamente por ser mulher, não consegue segurar um peso de 4, 5 placas de madeira, que eles conseguem. E eu falo não só por ser mulher também, né? Porque a estrutura dos homens neozelandeses, né, principalmente dos maoris, elas parece que são a musculatura deles é feita para carregar um peso que a gente não consegue carregar. E eu eles são falo isso de grandes, largos, eu é isso? falo isso do europeu, a diferença para o europeu para o sul-americano é absurda. Você vê os meninos na obra falando, cara, como ele consegue carregar isso tudo e eu não consigo. Então tem até uma diferença entre os próprios homens, né? Ah, Então entendi. eles são bem solícitos, assim. Você faz portas, janelas, o que exatamente? Estrutura, fundição, né? Que chama, o que? Fundação, faço Fundação. fundação, porta, janela, parede, caixa própria para terremoto, porque aqui todos os prédios são feitos para balançar. Então tem umas caixas que a gente faz que entra dentro da estrutura do prédio, dentro das colunas, que são caixas de madeira, e aí a gente acaba tendo que fazer. Então eu não faço só com madeira, né? A gente faz com madeira, faz com algumas coisas de concreto, faz algumas coisas de ferro. Então você acaba tendo que mexer um pouquinho em cada coisa. Mas no Mas geral é mais madeira. a madeira é resistente a terremoto? É, Incrível, né? Eu pensei é que porque, não. o concreto ele é muito rígido, né? E a madeira é mais maleável.
Então, quando você faz a estrutura em madeira, que a maioria desses países, você vê Estados Unidos, né, a própria Nova Zelândia, a maioria da estrutura é de madeira, porque ela é feita para balançar, né, para ela ter essa flexibilização na hora Uhum. do terremoto. Apesar de Auckland não ser um lugar que tenha muito terremoto, a gente não tem muita divisão de placa tectônica em cima da cidade. Então, quando ocorre, ocorre com um nível não tão alto, então a gente não sente tanto. Você vai pegar mais para a Ilha Norte, para a Ilha Sul, né? Que aí você pega Christchurch, onde teve os maiores acidentes com terremoto, né? Com o maior número de mortalidade, que são cidades que tem terremoto uma vez por semana, Nossa, entendeu? É. Se eu você não me já engano, pegou algum aí onde não, você não, está? Não. não. Assim, e teme isso ou tranquilo? Como você faz Não, a é parte tranquilo, estrutural, é mesmo sem medo nenhum. Tem tem medo. estilo abrigo aí para ficar? Como é? Deixa eu ligar aqui que agora tá Aqui, calor. Tem abrigos? aqui como não é tão frequente, né? A gente não tem uma preocupação tão grande com isso. Agora, Hum. nos lugares que tem uma incidência maior de terremoto, você tem uma estrutura com abrigo, você tem toda uma sinalização de como evacuar o prédio, como evacuar a área, para onde seguir. A cidade é muito bem informada, né? Você vai para fazer visita, como a gente viaja muito aqui, porque não é tão caro viajar por dentro da Nova Zelândia. Hum. Então, às vezes, a gente faz umas viagens de final de semana e determinados lugares que você chega tem sempre uma sinalização. Aqui é propício a tsunami, então vai ter placa, Nossa! como sair, como fazer, como... Aqui é propício para terremoto, tem placa específica. Então, é muito sinalizado. Tudo aqui é muito sinalizado. O inglês que você aprendeu na escola, ele se choca com o inglês vivenciado, porque assim, às vezes as pessoas falam muita gíria e assim, você aprendeu uma coisa na escola, quando chega na rua, fica, hã? Aconteceu isso com você? Muito. Acontece todo dia, né? Acontece todo dia. Eu falo que não existe inglês britânico na Nova Zelândia, né? Porque o inglês daqui seria, teoricamente, é o inglês britânico, né? Entendi. Não tem inglês britânico, tem inglês neozelandês. É um Eu inglês não com muito mais gíria, é um inglês que tem muita influência Maori, né? Porque a Nova Zelândia tem 3 línguas, né? É Pois é isso que eu ia perguntar. Um Maori, um inglês britânico e tem a língua de sinais, né? E o inglês britânico se choca muito com o Maori. Então tem uma mistura muito, muito diferente. Então E tem horas aí, que eu olho para eles e falo, não entendi nada do que você falou. Me explica isso. Né? Fora que a Nova Zelândia, eu acho que é um dos países que mais recebe gente do mundo todo. Né? É um país que vive de turismo e vive de formação, né? Seja de inglês, seja de faculdade. Tem muito chinês. Então você já tem, assim, as pessoas que falam inglês daqui, com sotaque em chinês, com sotaque em português, com sotaque em indiano. E aí é bem complicado de entender às vezes. a Cláudia está falando de esportes radicais, será? Radi? A Nova Zelândia é um Tem, país dos esportes radicais, né? Foi tipo onde foi inventado quais? o primeiro bug jump, assim. Ah, sim. Então tudo que acelera o coração tem aqui. Ah, o choque com alimentos você teve ou ainda tem? Assim, o que é que eles comem? Que é uma comida típica ou não existe essa comida típica diante de muita gente estrangeira? O que é que você percebeu É, e se adaptou? assim, o choque eu não tive muito porque a gente consegue achar muita coisa aqui. Aqui tem muito brasileiro também, né? Então Hum. a gente consegue achar muita coisa aqui que se assemelha. A gente consegue fazer muita receita encontrando coisas no mercado. Então a gente acaba comendo mais comida mais próxima do Brasil do que outra coisa. A gente tem muita festa aqui que a gente consegue comer nas festas coxinha, pastel, caldos específicos do Brasil, assim, porque a gente tem muita festa brasileira aqui também. Pelo menos uma vez por semana tem algum evento brasileiro.
Que Então, bom. isso aproxima a gente está sempre junto com a comunidade brasileira, então não tem muita diferença, assim. O que eles Você. comem, Hum, o que eles comem aqui, o que é bem específico da Nova Zelândia, eles comem muito peixe com batata frita, peixe frito com batata frita. Eles comem cheio de gordura, muito, cheio de cheio de gordura. gordura, Eles comem muito fast food, muito frango frito. E tem o que é específico da Nova Zelândia, que é como se fosse. Eu não lembro como é que fala em. Mas Descreve assim o prato, o que é tipo. é. É como se fosse um cozido, tá? De legumes. Legumes, carnes cozidas na, no calor vulcânico, né? Eles colocam aquilo onde tem atividade vulcânica. Eles colocam aquela panela ali e os alimentos são cozidos dentro daquela panela com em cima de alguma parte do vulcão, tipo a atividade vulcânica ali é o que faz cozinhar o alimento. Isso é bem típico da Nova Mas tem Zelândia, assim. algum sabor diferente por causa disso ou não? É só Não, acho delírio que é só deles mais e a tal. forma de ser feito do que propriamente o sabor, assim. Uma curiosidade, aquela franquia que tem aqui, tem todo mundo Outback, a gente percebe que inclusive é comida australiana, né, que está muito aí Sim, sim. próximo, a gente vê muita gordura, aquela cebola empanada, aquelas carnes gordurosas. Então, isso esse tipo de comida Também é a é, realidade deles, porque não é tem bem a nada sem realidade gordura, aqui. não, né? É bem, Todos os né? pubs que você vai é muito, muito, muito isso. Muita costela com barbecue, muita batata frita, muito peixe frito, muito frango frito, tudo frito. Gente, clicar aí no coraçãozinho para dar cada vez mais amplitude na live e perguntar, porque a Juliana está na Nova Zelândia, gente, um país totalmente diferente da gente, que a gente tem muita coisa para saber. Você falou das origens, né? O Maori, não é isso que você falou? Isso, isso. Eles são Maori são os indígenas. índios, né, da Nova Zelândia. Sim, mas são os índios diferentes, por exemplo, do índio da Austrália, são nativos diferentes, totalmente diferenciados, e eles são inseridos na civilização, na comunidade, normalmente, ou não, vivem mais isolados, com a ajuda do governo, como é isso? Né? Eles vivem inseridos totalmente na comunidade. Hum, Alguns que vivem da cultura Maori, eles acabam vivendo dentro de algumas cidadezinhas Maoris, que é hum, bem uma cidade mais antiga, mas é porque eles vivem daquela cultura ali, né? Comercialmente daquela cultura. Então você hum. tem visitas nesses lugares, né? Pagas, Você já viagens foi? já, Você já. já foi? Como é? E como é essa cultura deles? Isso é interessante, né? Deve ser. Né, aonde eles mostram esses pratos mais típicos, né? Que são esses Hum. legumes feitos em cozimentos de parte de erupção vulcânica, né? De atividades vulcânicas. Tem, tem as roupas, as vestimentas que eles usam que são diferentes, né? É como visitar uma tribo indígena no Brasil, assim, Sim, né? entendi. A estrutura da casa é feita de forma diferente, e aí você acaba tendo um total conhecimento de como começou a Nova Zelândia, né? De como é que era antigamente. E aí tem as danças, tem os ritos, tem as lutas, que eles mostram tudo, é bem legal. Entendi. Você tem 3 anos, né? Ou menos de 3 anos, porque você tem um É, visto de menos. trabalho, é isso? Mas Isso. aí, quando esse prazo terminar, tem a possibilidade de renovar? Sim, Você sim. continua com esse visto de trabalho por quanto tempo mais? Você pode ter cidadania, ou você pode ter visto de residente, mas não cidadania? Como é isso aí? Aqui quando acaba o visto de 3 anos, porque aqui o sistema é de pontuação, né? Para você pegar a residência ou cidadania. Então, quando acaba esse meu visto de 3 anos, eu tenho a possibilidade de renová-lo por mais três. E aí tentar somar ponto suficiente, porque o tempo na mesma função você acumula mais pontos.
Então, quanto mais tempo de experiência eu tiver com carpintaria, mais pontos eu faço para pegar ou não a cidadania. Então, isso tudo também influencia. Se daqui meu visto vai expirar mais ou menos uns 2 anos. E aí, se até lá eu não conseguir ponto suficiente para pegar a cidadania, aí eu renovo por mais 3 anos para poder conseguir pontuar o suficiente. Quanto é essa pontuação? O que é que eles observam? A sua qualidade do trabalho, quanto e como é, né? A sua qualidade do trabalho, se você é uma pessoa que chega no horário, enfim, o desempenho mesmo, como é essa pontuação? Você já ressaltou que mulher fazendo um trabalho mais pesado já é uma vantagem. Eu não entendo muito por quê. Você consegue explicar isso? É uma questão de incentivo, né? A mulher a praticar, estar no mercado em todas as atividades que eram antes feitas somente por homens, né? Então o governo vê dessa forma também, né? Que você pode incentivar as mulheres a estar nesse meio por uma questão igualitária mesmo entre sexos. Eu acho que isso Mas você sabe quantos pontos são necessários para você ter essa cidadania, digamos assim? Ou isso ele não revela, simplesmente vão avaliando você? Eles deixam no site da imigração a pontuação, que pode variar de acordo com o ano. Todo ano eles têm uma nova releitura das regras. Se eu não me engano, antes da pandemia eram 160 pontos. E aí isso vai pontuar pelo sexo, pela idade, pela atividade que pratica, pelas formações que você tem, se você tem algum curso antes de entrar na Nova Zelândia, se você fez algum curso aqui, e cada curso vai pontuar de acordo com o level, que é como se fosse você fazer um curso técnico no Brasil, ou você ter uma universidade, ou você só ter o segundo grau completo. Tudo isso vai variar. O seu nível de inglês também é uma coisa que conta muito, porque você tem que fazer uma prova de inglês para poder inserir no processo, né? Mostrando que você consegue isso depois quando for, você já fez essa prova ou vai ter que se submeter depois? Eu tenho que fazer essa prova depois, né? Tá. Tudo isso influencia no seu nível de inglês, se você consegue escrever, se você consegue entender, se você consegue falar. São provas bem difíceis, que se não me engano você tem que fazer 60 pontos, que é o mínimo, né? Tirando 6 numa prova de 10. E para poder passar ou não. E eu acho que isso que é o mais difícil pro imigrante, né? Você vir para cá e ter que ser testado no inglês. Porque nem sempre a gente entende, depende do avaliador, se ele é daqui, se ele vem de outro lugar para avaliar. E aí o sotaque já é diferente. Mas é verdade. É o que a gente tem que fazer para continuar aqui. Seus familiares passaram por isso já ou eles também estão na mesma situação que você? Estão no visto de trabalho? Já conseguiram cidadania? Minha irmã já conseguiu. Aí agora eu tenho 2 primos, meus 2 primos estão nesse processo de pegar a cidadania. E logo depois vem eu, né? Que eu fui a última a chegar. Sim, mas assim... Aí tem que guardar mais um tempinho aí. Mas acho que tudo vai dar certo. E quem faz essa avaliação? É o governo com base nas informações dos seus patrões ou eles vão e avaliam mesmo? Como é isso? Não, só o governo, só o governo. Os patrões não têm influência nisso, não. É o próprio governo, é a própria imigração que avalia isso. Entendi. Já que você falou que os salários são muito igualitários, não a hora, porque aí não tem assim a questão de um salário mínimo, se é a hora paga, né? A hora de trabalho, não é verdade? Então, ela não tem muita diferença se você é engenheiro ou carpinteiro, se você é babá, ou enfim, não tem essa diferença. As pessoas buscam uma formação universitária ou aí não estão nem aí, porque o negócio é ir trabalhar e sustentar a vida. Como é essa mentalidade? Assim, as pessoas que vêm de fora, elas buscam essa formação por uma questão de pontuação, para poder pegar a cidadania. As pessoas que estão aqui não se importam muito com isso, não. Porque elas já são cidadãs, então elas
elas não têm muito interesse, a não ser quando elas vão para outros países, né? E aí, como elas vão migrar para a Austrália, por exemplo, que tem uma abertura maior entre países Austrália e Nova Zelândia, aí existe uma preocupação maior em ter ou não uma formação. Mas na grande maioria, não. Então, não é uma coisa cultural como aqui, que a gente faz o segundo grau, né, o ensino médio, aí vai para a universidade. Não, eles acabam de talvez o ensino médio e já vão trabalhar, sobreviver, etc. É isso? É. Poucos são os que vão para a universidade, ou tem muita gente que procura a universidade dos nativos, eu digo, né, dos locais, ou essa cultura é muito do imigrante? É mais do imigrante. Desculpa. Não, imagina. Aqui. Aqui tá bem, bem frio. A gente tá ficando gripado aqui já. O frio daí é quanto? Hoje tá 12 graus. Mas chega a ser abaixo? Chega Não. a ser abaixo de zero? Não. Vocês estão entrando no inverno, é isso? É, no inverno. Inverno. Mas aí tem as 4 estações bem definidas. Tem as 4 estações bem definidas. Não. Aqui você tem as 4 estações no mesmo dia até. Não tem a primavera, verão, outono e inverno. Não. Aí é chuva, aqui tem sol. Aqui tem dia, ó. Ontem eu acordei com 2 graus. Hoje já estão com 12 graus aqui. Nossa, você se acostumou com essa temperatura? Ou assim você ainda sofre bastante com o frio? Se bem que o Rio tem às vezes né? Eu não sei em Niterói, mas acho que sim. Tem umas frentes frias que para nós nordestinos é de lascar, viu? Mas não sei para você, assim, se já estava mais acostumado. Pra gente é normal, no Rio pra gente é normal. Mas aqui a gente consegue não ter a percepção de que época do ano a gente tá, porque seja no verão ou no inverno, não tem muita diferença, não. Porque você tem frio e calor. Aqui não tem nenhum dia, por exemplo, que você fique até, sei lá, depois das 8 da noite sem um casaco. Mesmo no verão. Pelo menos uma blusinha de manga você tem que ter, né? Porque é um frio cortante, é de vento. É vento, muito vento. Entendi. Ilha, né? Rodeada por água. E a aguinha do mar gelada, aquela água estilo Rio de Janeiro. Bem gelada. E você vai, toma banho, consegue tomar banho, o povo vai. A gente que bom. Já acostumou. Na verdade, a gente já acostumou. A gente consegue ir à praia. Com 22 graus, a gente vai à praia aqui. Deve ser um gelo. Que seria o inverno no Rio de Janeiro, por exemplo. Maria, não. Me poupe, é demais. Como é a sua cidade aí? Ela é uma cidade muito bem estruturada, é uma das principais cidades, se não me engano, é o principal da Nova Zelândia. Mas ela tem uma estrutura o quê? De Rio, São Paulo, ela tem metrô, ônibus, tudo o que tem uma cidade grande. Ela tem tudo de uma cidade grande. Ela que funciona ou que não funciona? Funciona muito. Bem. Tudo aqui é com horário, até no ponto de ônibus você tem as plaquinhas sinalizando em quanto tempo seu ônibus vai chegar. Como Londres, eu achei isso fantástico. E ele chegava na hora, não sei se aí na hora. Dizia, né? E se porventura ele chegar com 2 minutos de antecedência naquela estação, ele espera os 2 minutos para poder sair e chegar no horário certo na próxima. Olha, que legal. Custo de vida aí na cidade? Altíssimo. Nossa, mais do que Rio? Muito mais do que Rio de Janeiro, é mesmo. O que é mais caro aí? Alimentação, aluguel bem moradia? caro aqui. Aluguel. A gente paga uma média, tá? Vai encontrar alguns bem mais baratos, outros bem mais caros, mas uma média de $600 por semana. Nossa, é caro. Mas são ambientes assim grandes ou às vezes são ambientes compartilhados que paga isso? Casas compartilhadas? Não, tô falando você alugar uma casa só para você.
tá? Ah, uma casa só para você. E a alimentação também? Por isso que Para as pessoas isso? compartilham muito aqui, para você tornar esse custo de moradia um pouco mais barato, né? É. Mas, É, no em geral, é Londres esse é valor. muito típico isso também. Tá? Eu fiquei assim até um pouco assustada. Famílias morando assim em quartos, né, compartilhando a casa, porque é diferente para nós, né? É diferente. E o povo, você sofreu algum tipo de discriminação? Eles são bem legais ou eles não têm paciência de falar? Ah, Eu, você não está entendendo? eu acho que não é só na Nova Zelândia, acho que é no mundo todo. Da, acho que uma geração um pouquinho mais à frente da minha, vamos botar a geração que seria da minha mãe, assim, de uns 60 anos, ela é mais. Ela tem mais paciência, né? Mas da minha geração para baixo, para a geração das minhas sobrinhas, é um povo muito mais acolhedor, né? Então você Olha, tem assim, quando você tem algum preconceito pontual, que aqui é bem difícil ter, quando você tem algum preconceito pontual, são pessoas que acima dos 60 anos. Você mas não tem nunca te pre... olharam assim, você é uma estrangeira, veio para cá tomar nosso lugar. Assim, como às vezes acontece, Não, né, em não, outros países. Não, porque eles de boa. não, tudo para eles são muito receptivos, muito de boa. Assim, a gente vê mais preconceito entre outros, vamos supor, alguns chefes que eu tenho que não são neozelandeses, né, nas obras, que são sul-americanos, sul-africanos, por exemplo, que são da Índia, às vezes eles têm mais preconceito com a gente que é sul-americano do que o próprio neozelandês. Que graça, né? E que tipo de preconceito? Achando que a gente é o quê? Burro? Fábia disse, eu não sou preconceituosa. A Fábia Assunção. Mas que tipo de preconceito, por exemplo? Que Ah, você já você. percebeu? Ou alguém lhe falou? Não, você vê muito. Não é nem só por ser do Brasil, assim, só por ser sul-americano, acho que no geral É. eles são mais preconceituosos aqui. Você tem muito isso da malandragem do ser brasileiro, né, do ganhar vantagem em cima de tudo. E isso a gente passa muito, os indianos também passam muito isso, É né? mesmo? É, é a percepção que eles têm, assim. Mas de Aí eles resto, ficam com o pé só elogios. atrás. É, mais com o pé atrás. Mas E o a calor gente também, aqui humano? a gente vê que o brasileiro, o sul-americano em geral, ele é o que pega mais pesado, é o que mais dá duro no trabalho. Os caras aqui são muito preguiçosos, assim. É mesmo? Então, tudo espera mais um pouquinho. Você tá fazendo muito rápido. Calma. Engraçado. Tempo é Engraçado, né? dinheiro. E a gente não tá. É porque, na verdade, a gente não tá acostumado a trabalhar nesse regime de hora, né? Não. É. De receber por hora. Então, se dão alguma atividade pra gente fazer, a gente quer fazer a atividade e acabar aquela atividade. E eles, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Então não Porque precisa fazer quanto aquela mais atividade rápido, horas porque você quanto mais trabalhar, tempo, mais mais você você vai recebe. ganhar. E você hoje já relaxa mais para poder receber mais ou não? Não consegue Não porque é seu consigo, ritmo. não consigo, não consigo. Mas se E eu você sou pega. cobrado diariamente por isso. É mesmo? Pelos colegas. Pelos Vai mais colegas. devagar, assim. Ah, entendi. Porque você deixa de ganhar, digamos, mais por estar fazendo, ou você consegue pegar outros trabalhos? Não, eu Assim, deixo de você tem ganhar. uma tarefa, aí você deixa de ganhar. Nossa, isso é chato, né? É, É até incoerente, né? Deveria ser, poxa, aqui seria aplaudido, né? Você sim. trabalhou, você fez a serviço, mas enfim, cada um é cada um. Amizades. Você só Ah, com brasileiros ou eles são não. amigos mesmo, fiéis? Não, você consegue fazer amizade aqui. Com o neozelandês é mais difícil. O neozelandês é mais frio, né? Ele não tem muito isso de convidar você para ir na casa, igual a gente faz no Brasil, sabe?
Você faz uma amizade com alguém, vamos lá em casa, vamos jantar, comer alguma coisa, vamos fazer isso, vamos sair juntos, né? Não, eles são mais frios em relação a isso. Até eu tive muita dificuldade, porque eu acho que o brasileiro em geral, eu principalmente, né? Não posso ver ninguém que eu já quero abraçar e dar beijo. Então, chegava aqui, às vezes era aniversário de alguém, você vai dar um beijo, um abraço, a pessoa já te olha. Aí você fala, mas não é seu aniversário, mas é porque eles não estão acostumados, é um aperto de mão e já deu. Entendeu? Entendi. E aí quando a gente chega, brasileiro, a gente passa muita vergonha. Brasileiro sempre passa vergonha aqui. Porque sempre vai abraçar alguém e a pessoa não quer um abraço, não quer um cumprimento. Para eles é bom dia, boa tarde, boa noite, até É logo, estranho, é né? aperto de mão e acabou. Nossa. Mas Para você, a gente vai quebrando esse gelo, né, aos poucos. aos poucos. Você para fazer essa atividade, você teve que assim se exercitar mais, ou se você não fazia atividade física e você passou a fazer uma musculação, já que você pega peso, ou não foi necessário? Você se Não adaptou foi, bem? Foi? não foi necessário. Eu falo que eu cheguei aqui na Nova Zelândia e deixei uma pessoa aqui na Nova Zelândia, né? Eu cheguei na Nova Zelândia com 96 quilos, mais ou menos. Hoje eu tenho por volta de uns 67, 70 quilos. Então eu deixei uma pessoa aqui É pela atividade verdade. física. Eu trabalhava no escritório, né? Computador, café, não levantava pra nada. E aí chego aqui, carrega peso, faz isso, limpa ali, faz. Rapidinho eu perdi peso aqui. Eu acho que a grande maioria que vem pra cá perde bastante peso, porque a atividade aqui é bem pesada. Você voltaria para o Brasil ou só em último caso? Ou você está tão adaptada aí que é legal viver aí? Coisas ruins, diga coisas ruins e coisas boas, maravilhosas, Assim, digamos. eu digo que eu amo o Brasil de férias, né? Que eu não quero voltar a morar no Brasil por nada. Mas eu amo o Brasil de férias. Se eu puder voltar todas as férias lá, eu vou voltar todas as férias pra lá. Não quero viajar pra lugar nenhum. Quero voltar pro Brasil, ver meus amigos, minha família, né? Que ainda tem bastante gente aí. Mas eu acho que eu não ia conseguir viver no Brasil, não. Por quê? Eu acho que eu já me Você- adaptei muito aqui. Às vezes até. Hoje mesmo eu estava conversando com minha irmã de manhã e a gente chegou à conclusão de que a gente está tão adaptado à cultura neozelandesa de que às vezes a gente conversa com minha mãe e com meu pai e não entende algumas coisas, né? Algumas atitudes e fala, por que eles não vão fazer assim, não vão fazer do outro jeito? Porque a gente está Entendi. acostumado a uma cultura totalmente diferente, não é por mal, né? Eles pensam Uhum, como a gente pensaria se estivesse morando no Brasil também. E aí eu entendi. falo, não, mas a gente devia fazer dessa forma. Por que a gente não fala pra eles isso e às vezes a gente não quer falar pra não desagradar, sabe? Uhum, Fala, não, deixa eles fazerem do jeito que eles acham que tem que ser. entendi. O Iago e outras pessoas aqui falaram muito que você parece que canta. E aí o Iago pediu para você falar sobre sua carreira de música. Como é isso? Conta pra gente. Eu Você. sou cantor, eu sou cantora e compositora de horas vagas. Vamos botar assim. Ah, tá. Mas você E, se apresenta em algum lugar, em bares aí, alguma coisa assim ou não? É só. às vezes a gente aqui como tem muito evento brasileiro, né? A gente tá sempre próximo do tenta sempre trazer um pouco da nossa cultura pra cá também. E aí, algumas vezes eu acabo indo lá, vou, canto algumas coisas com música popular brasileira principalmente. Aí, mais festas que a gente faz às vezes com jantares, enfim, com comidas típicas, a gente acaba sempre fazendo. Mas aqui tem muitas pessoas na Nova Zelândia que fazem isso, que trazem Hum, pessoas que vêm do Nordeste, traz forró, pessoas que vêm de São Paulo, do Sul e traz mais essa parte do sertanejo. Então a gente está sempre tendo muitos eventos brasileiros e sempre tem a oportunidade de a gente estar cantando aqui. Mas é uma coisa que eu A faço Eliane mais está por. dizendo que você é uma excelente compositora, que você está mentindo. Você já É, fazia isso no Rio já ou fazia. já fazia? Eles Já gostam fazia. da nossa, eles gostam de brasileiros. O que é que eles gostam na gente? Eles gostam da nossa música. O nosso jeito, pelo visto, não agrada muito, assim, né? Que a gente abraça, eles não são. Talvez a gente fale alto.
e eles não gostem tanto, gesticula, não sei. O que é que eles não gostam, que você percebe que não gostam, e o que é que eles mais gostam? Não, eu acho que não é nem questão de gostar, de desagradar ou não, sabe? Mas assim, eles demoram mais a acostumar com esse jeito da gente mais próximo, de pegar mais, de abraçar mais. Mas eles sempre estão em festas brasileiras, por exemplo. Eles gostam muito da nossa cultura, da nossa comida. Mas eu acho que eles só não gostam muito desse toque, assim. A não ser que deixe, sabe? Isso é tão difícil, né? Porque é hábito nosso, a gente já, né? Mas enfim, a Cláudia está perguntando, e você não dá uma palhinha nas obras, não? Ah, não, eu fico com vergonha. E aqui Oh, todo mundo mas é fala. nada. E eu não canto em inglês também, eu só canto em português, então é mais Mas difícil, assim. aí seria uma atração. Atração, porque eles ouvem a sonoridade. O que é que eles mais, quando você canta, o que é que eles mais gostam? Samba? Qual Samba, o ritmo que samba é o que mais agrada, assim. E qual a noção, eu vou falar, Josenira, daqui a pouco, qual a noção que eles têm do nosso povo? Porque em muitos países só acham que tem futebol, prostituição, samba, carnaval, e ignoram o É, que é o Brasil. É isso aí que eles veem? é isso, é isso. Infelizmente é isso Oh, que meu eles veem. Deus. A Infelizmente. Joseneira está dizendo, a Juliana é uma ótima, fala tudo o que é preciso de uma maneira simples e esclarecedora. Estou amando. Acertou mais uma vez, Mônica. Oh, obrigada, Josenira. Ela fala mesmo, de Obrigada uma também. forma. Né? De uma forma clara. Sim, aí eles acham isso. Nós... Acho que no geral, em todos os países, é bem o que a gente passa, né? Infelizmente, né? Mas quando você tem a oportunidade, você fala, oh, o Brasil não é assim, não. Porque, primeiro, Não, inclusive né? levo nas festas. Ó, não é assim que funciona. Te levar lá e levo. Quem eu posso, eu levo nas festas brasileiras que a gente tem aqui. E é isso, a comida da gente é assim, as pessoas são assim. Eu acho que isso traz também um entendimento maior até do nosso contato. Eles falam, mas vocês É, beijam e abraçam todo mundo? A gente fala, não, é a nossa cultura, a gente beija e abraça todo mundo. E eu tento sempre me aproximar um pouco da cultura deles também. Aqui na Nova Zelândia, a gente tem duas ilhas próximas, né? Que são dois países diferentes, mas que são bem próximos da Nova Zelândia. Tem muito vínculo com a Nova Zelândia, né? Que são quais dois, não, são três. eles? Aí você tem Fiji, aí tem uma parte de Fiji que é Cook Island, Fiji, Cook Island, e tem mais uma que eu me esqueci agora. E aí que falam outras línguas, outros dialetos. Então, sempre que eu consigo, eu vou aprendendo um pouquinho de cada dialeto, um pouquinho do dialeto Maori. Mesmo que seja que a gente fala bad word, que são palavrões, né? Uhum. Aí eu falo, não, mas eu procuro sempre saber o que é, entender. Eles me explicam em inglês para Até porque se tornar isso mais chamarem com você, próximo. até porque se disserem, você já sabe, né? O que é que está dizendo. Já sabe? Não é Então eu acho que verdade? isso. E eu acho que isso aproxima muito, assim, também, e abre muito as portas para eles conhecerem o que a gente tem de bom, É, né? O que a gente tem de diferente. E eu sempre tô ali nesse meio. Me mostra um pouco do seu, que eu te mostro um pouco do meu, para é, mudar essa é. visão que eles têm do E Brasil, até né? de achar que todo mundo só quer levar vantagem, porque também não é assim, né? Não, Também não é não assim. é assim, né? Aí é uma generalização. Claro que a gente foi muito responsável por muitas coisas, né? E E é como o responsável até país, hoje, né? não é? É muito responsável e aí foi formando essa concepção. Olha, só está faltando 56 segundos restantes. Foi maravilhoso o papo com Foi bom você. Eu conversar com só você te... também. Ai, que bom! Eu agradeço muito você ter participado, esclarecido um pouco sobre a Nova Zelândia, porque é muito raro da gente conhecer alguém, né, que esteja no outro lado do mundo, vivendo uma outra cultura. A Verdade. Jacita e Juliana mostrando a força da mulher. É verdade. Tá bom, então. Um beijo grande e obrigada, gente, a todos vocês que participarem, viu? Muito me honrou. Obrigada, Juliana. Obrigada a todo mundo aí.
Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau, Beijo, tchau. Tânia. Quer dizer que é brasileiro, né? Vai fazer. Tchau. Tchau.